Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou o seu professor neste curso. No vídeo de hoje, nós vamos resolver um exemplo sobre permutação simples. Exemplo: na figura abaixo, da esquerda para a direita, temos os personagens da Turma da Mônica: Cebolinha, Magali, Mônica, Cascão e Chico Bento, distribuídos na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posição, respectivamente. Letra A: de quantas maneiras podemos dispor os personagens de modo a obter figuras distintas? Letra B: quantas figuras teremos com os personagens Magali e Mônica lado a lado? Então, aqui nós temos uma situação de uma imagem, de uma fotografia, digamos assim, onde nós temos aqui os 5 personagens da Turma da Mônica, tá? Cebolinha, Magali, Mônica, Cascão e Chico Bento. Na letra A, ele pergunta para a gente qual que é o total de imagens, de fotografias que nós podemos obter, tá, embaralhando a posição desses personagens, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu tenho um total aqui, de 5 personagens, tá? Dentro desses personagens aqui, não existe nenhum personagem repetido, ou seja, eles são elementos distintos, e eu vou proceder aqui com o embaralhamento desses personagens de modo a obter novas fotografias que também vão ter 5 personagens. Então, perceba o seguinte, eu tenho aqui 5 personagens para serem embaralhados, onde eu vou obter novas fotografias com 5 personagens. Então, o que eu estou fazendo aqui, é um agrupamento de 5 elementos, ou seja, eu estou ordenando, eu estou montando uma fila. À medida que eu começo aqui a embaralhar esses personagens, que eu mudo a ordem da posição de cada um deles, eu vou obter, na verdade, uma fotografia diferente. Tá? Então, aqui na letra A, de quantas maneiras podemos dispor os personagens de modos que venhamos a obter figuras distintas? Bom, então eu vou ter que ter aqui, um personagem na primeira posição, na segunda posição um outro, um terceiro na outra posição, um quarto na outra posição e um quinto personagem na quinta posição, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu tenho que ter posição 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu posso chegar aqui, na verdade, uma vez que ele não fez exigência alguma, eu posso chegar aqui e colocar o seguinte, aqui pode aparecer a Mônica, pode aparecer a Magali, pode aparecer o Chico Bento, pode aparecer o Cebolinha e pode aparecer o Cascão. Então, na primeira posição, podem ser qualquer um dos 5 personagens. Então, vou ter aqui 5 possibilidades. Vou escolher um deles agora aqui, Por exemplo, o Cebolinha. Uma vez que eu estou supondo que o Cebolinha está na primeira posição, para a segunda posição, vai poder aparecer qualquer um personagem, desde que não seja o Cebolinha. Ou seja, vai aparecer a Mônica, ou a Magali, o Chico Bento, ou o Cascão. Vou ter, na verdade, aqui agora 4 possibilidades. Vou escolher um deles agora aqui para a segunda posição. Por exemplo, Chico Bento. Então, aqui vai sobrar Mônica, Magali, Cascão. Tenho agora aqui um total de 3 possibilidades. Vou escolher um desses aqui. Por exemplo, a Mônica. Vai sobrar aqui para a quarta posição Magali ou Cascão. Total de 2 possibilidades. Vou escolher um deles agora aqui, por exemplo, o Cascão. Vai sobrar aqui para a quinta posição a Magali, que é apenas uma personagem. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta
posição, vou trabalhar aqui com o princípio multiplicativo. Então, vou chegar aqui e colocar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Tá? Bom, recorrendo aqui à nossa fórmula de permutação simples, você tem que saber o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, 5 personagens para ser emparelhados, tá? Então, na verdade, eu estou formando fila de 5 personagens. Então, se eu tenho 5 personagens para formar filas com 5 personagens e aqui não tem repetição de elementos, eu vou trabalhar com permutação simples. P de n é igual a n fatorial. Então, aqui eu vou ter P, o meu n aqui vale 5. Então, aqui vai ficar n fatorial. 5 fatorial. E eu sei que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e vai me dar um total aqui de 120 possibilidades. Então, existem 120 fotografias que eu consigo fazer permutando os 5 personagens, ou seja, 120 fotografias distintas. A letra B, ele faz agora aqui para a gente, ó, uma exigência, tá? Quantas figuras teremos com as personagens Magali e Mônica lado a lado? Então, o que está acontecendo aqui agora é o seguinte, ó. Quando você for fazer a sua fotografia, você vai ter aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posições. Ele deixou bem claro aqui, ó, que a Magali e a Mônica, elas são obrigatoriamente necessário ficar lado a lado. Só que perceba que em momento algum ele falou nessa ordem, tá? Então você pode ter o caso que a Magali aparece primeiro e logo em seguida aparece a Mônica, ou então você vai ter o caso que se a Mônica aparecer, logo em seguida vai ter que aparecer a Magali. Tá? Então perceba aqui, ó, ele não falou que tem que ser nessa ordem, por isso que eu coloquei aqui, ó, uma primeira situação, uma segunda situação, e uma outra aqui, ó, que em momento algum ele falou que elas vão estar na primeira posição. Então é o seguinte aqui, ó, se a Magali estiver na primeira posição, a Mônica vai ter que estar na segunda. Ou então, se a Magali estiver na segunda, a Mônica vai ter que estar na terceira. Se a Magali estiver na terceira, a Mônica vai ter que estar na quarta. Se a Magali estiver na quarta, a Mônica vai ter que estar na quinta. E aí não existe mais possibilidade, né? Porque se a Magali estiver na quinta, não tem como a Mônica que está na sexta posição. Então, na verdade, essa análise que eu fiz aqui, ó, é com Magali e Mônica. Vou ter que fazer a mesma análise aqui com Mônica e Magali. Então, o que eu acabei de falar para você aqui é o seguinte, ó. Trago aqui uma possibilidade, ó. Se a Magali estiver na primeira posição, a Mônica tem que vir na segunda. Magali na segunda, Mônica na terceira posição. Magali na terceira, Mônica na quarta. Magali na quarta posição, Mônica na quinta. Então, uma vez que eu coloquei aqui cada uma na sua posição, eu vou preencher agora aqui o restante das posições. Por exemplo, nessa agora aqui, ó, quem que não pode aparecer aqui? Magali e Mônica. Então, aqui sobrou quem, ó? Cebolinha, Cascão ou Chico Bento. 3 possibilidades. Quando eu escolher um deles aqui, ó, por exemplo, Cebolinha, aqui vai sobrar o Cascão e o Chico Bento. Se eu escolher aqui o Chico Bento, aqui vai sobrar o Cascão. Então, perceba aqui o seguinte, ó, eu tenho um total de 5 personagens. Como nessa linha aqui, ó, eu já utilizei 2, Mônica e Magali, eu vou chegar aqui e subtrair 2, ó. Então, me restaram aqui 3 personagens para eu preencher em 3 casinhas. Então, aqui vai ficar, ó, 3, não preenchi uma casinha, vou te subtrair 1. Então, aqui vai sobrar 2, ó. Subtrai 1, aqui sobra 1. De forma análoga, aqui eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 1.
e aqui eu vou ter 3, 2, 1. Então, para a situação que a Magali aparece primeiro e a Mônica aparece em segundo, ou seja, Magali aparece e, consequentemente, aparece a Mônica, eu tenho um total aqui de uma possibilidade, 2, 3, 4. E você vai ver que em cada uma dessas possibilidades aqui, eu vou ter aqui o resultado de 3 vezes 2 vezes 1, essa continha aqui vai dar 6, Aqui também vai dar 6, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 6. Então, quando a Magali aparece e em seguida aparece a Mônica, eu tenho um total aqui de 24 possibilidades. Agora, perceba que essa mesma análise que eu fiz aqui, eu vou ter que fazer agora. Só que agora trocando essa ordem aqui, Em vez de colocar Magali e Mônica, eu coloco Mônica e Magali. Então, vou chegar agora aqui, Mônica e Magali. Fazendo a mesma análise que eu acabei de falar com você aqui, eu vou ter aqui esse quadro. E aí, eu comentei com você, Em cada uma dessas aqui, eu vou ter um total aqui de 6 possibilidades. Se você vier comparando agora aqui, eu vou ter um total aqui de 8 linhas. 6 vezes 8, eu vou ter aqui um total aqui de 48 possibilidades. Ou seja, das 120 fotografias que nós encontramos na letra A, em 48 delas, Mônica e Magali aparecem lado a lado. Bom, aqui foi um jeito que nós resolvemos a questão, tá? Tem um jeito mais fácil de resolver isso aqui, Eu vou te apresentar agora aqui nesse exato momento. Então, perceba bem aqui, O que nós fizemos aqui, Eu tenho Magali, Mônica, Cascão, Cebolinha e Chico Bento. Quando não tem exigência, você vai pegar esses 5 nomes aqui, e vai embaralhar todos os 5, tá? Só que na letra B, ele quer manter a Magali e a Mônica lado a lado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é forçar com que elas estejam sempre juntas. Então, a brincadeira que eu vou fazer aqui é o seguinte, Eu vou pegar a Magali e a Mônica e vou colocá-la dentro de uma caixinha. Dentro de uma caixa. Então, o artifício que eu uso é esse aqui, uma vez que eu coloquei Magali e Mônica dentro de uma caixa, eu estou forçando que elas estão lado a lado. Fora dessa caixa está Cascão, Cebolinha e Chico Bento. Se eu pegar todo esse conjunto aqui, todo esse conjunto, ou seja, caixa, Cascão, Cebolinha e Chico Bento, se isso aqui tiver tudo dentro de uma sacola e eu começar a balançar essa sacola, isso aqui vai começar a misturar. Ou seja, a caixa com Cascão, Cebolinha e Chico Bento vai começar a misturar. Porém, Magali e Mônica, por estarem dentro dessa caixa, elas não vão sair dessa caixa, vai ficar aqui dentro. Então, se eu proceder com a mistura dessa forma aqui agora, eu garanto que quando eu sacudir essa sacolinha, eu garanto que quando essa caixa misturar, eu vou ter Magali e Mônica sempre do lado a lado. Então, se isso aqui tudo estiver dentro de uma sacola e eu agitar essa sacola, ao mesmo tempo que a Mônica e a Magali vão misturar dentro dessa caixa, eu vou conseguir misturar a caixa com os outros personagens, de modo que nenhum desses personagens conseguem entrar dentro dessa caixa e nem a Magali e a Mônica conseguem sair fora dessa caixa. Então, o que eu quero te dizer agora aqui é o seguinte, eu tinha um total de 1, 2, 3, 4, 5 personagens. Uma vez que eu coloquei a Magali e a Mônica dentro de uma caixa, isso que agora deixa de ser 2 personagens e passa a ser apenas um único personagem. E aí você vai perceber agora aqui o seguinte, que eu tenho que embaralhar isso aqui tudo. Ou seja, a caixa, Cascão, Cebolinha e Chico Bento. Então, seja aqui, temos que embaralhar os elementos que estão dentro da caixa e os 4 objetos. Quais são os 4 objetos? Caixa, Cascão, Cebolinha e Chico Bento. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, como é que eu embaralho a caixa?
Embaralhar a caixa, ela não é composta por 2 elementos? Então, eu vou chegar aqui e utilizar a formulinha aqui, ó. Pn é igual a n fatorial. Então, a primeira que eu vou fazer aqui, ó, é aonde tem n, eu vou colocar 2. Eu estou embaralhando a caixa. Então, aqui vai ficar P2. Uma vez que eu tenho que embaralhar a caixa e os objetos, eu vou utilizar agora aqui uma multiplicação, princípio multiplicativo. Como é que eu embaralho agora os 4 objetos? Aonde tem n agora aqui, eu chego agora aqui e coloco 4. Então, aqui vai ficar P2 que multiplica P4. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 fatorial que multiplica 4 fatorial. Agora é resolver a continha. Ó. 2 fatorial é 2 vezes 1, que multiplica 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando você proceder aqui com essa multiplicação, 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, vezes 2, 48, vezes 1, 48. E foi o resultado que nós obtemos. Espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.